E pessoal, nós vamos estudar agora o while, né? Que ele permite a gente criar blocos de códigos, né? Que serão repetidos enquanto uma determinada condição for verdadeira, tá certo? Então, esse bloco, esse while, né? Ele é diferente do for. No for, a gente podia fazer iterações, né? Em listas, podia criar sequências numéricas, né? Então, enquanto a gente podia percorrer uma lista, tá certo? Ele percorreu uma lista, percorreu um dicionário, que a gente viu exemplo aqui no curso. O while não, a gente vai definir uma condição, né? Então ele vai testar uma condição nesse fluxograma aqui. Então ele tem a entrada do loop e ele testa uma condição. Se a condição for verdadeira, ele executa um bloco de instruções e continua no loop. Aí ele testa a condição novamente. Se a condição continuar verdadeira, ele executa o bloco de instruções e ele continua no loop. Quando a expressão for falsa, aí que ele vai executar a próxima instrução. Então, você tem que assegurar dentro desse bloco de instruções alguma condição que ele vai alterar essa expressão aqui que você colocou. Porque se ela for sempre verdadeira, ela vai ficar no loop infinito. Então vamos executar esse código aqui no Colab, né? Para a gente ver o que vai acontecer. Então, vamos fazer o exercício aqui. O exercício consiste, né, da pessoa tentar adivinhar um número, né? Então eu vou colocar aqui número correto, vou falar que é o 5, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a pessoa ler, digitar um palpite, né? Vou falar que palpite é igual, né, int, né, input, para ele digitar um número correto. Perfeito? Bom, então aqui a pessoa digitou o número que ela acha, né? Tranquilo? Então agora eu vou testar uma condição aqui. Enquanto o palpite da pessoa for diferente do número correto, que é o número que eu estou querendo adivinhar, eu vou pedir para ele fazer o quê? Executar esse código aqui novamente. Tá certo? Para ele executar esse código novamente. Então ele vai ficar assim. Aqui. Tá faltando um parênteses aqui. Então ele vai ficar fazendo o seguinte. Digite o número de 1 a 10. Vou colocar 1. Aí ele vai falar, opa, ele não atingiu, o palpite foi 1, tá diferente do número correto, então ele vai executar essa instrução aqui novamente. Então vou digitar 2. Então o palpite meu tá diferente do número correto, então ele vai executar essa instrução aqui, tá certo? Quando eu digitar 5, ele sai, né? Então vamos colocar uma mensagem aqui, print, você acertou. O número correto é, vamos usar fstring, tá certo? Você pode colocar aqui você errou, digite, vamos colocar aqui novamente o número de 1 a 10. Então começou, vou digitar o número 1. Aí ele fala, você errou, digite novamente o número de 1 a 10. Eu vou digitar o 2. Então ele sempre vai continuar no loop, porque a condição continua verdadeira. Porque o número que eu estou digitando está diferente do número correto. Agora se eu digitar o 5, que é o número correto, o que ele vai fazer? Ele vai sair do loop. Então ele vai falar, você acertou, o número correto é 5. Tranquilo? Então, uma estrutura do while, se fosse para gerar um for, né? Como se fosse do for, o que a gente tem? A gente teria que declarar um contador, definir a condição no while, né? Por exemplo, eu quero imprimir números de 1 até 10. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar contador menor ou igual a 10, imprimir o contador e depois incrementar o contador. Tá certo? Vamos ver como que funciona isso. Vamos olhar ali no... Eu já tenho aqui, ó, não é? Essa é a estrutura, perfeito? Vou colocar um código aqui embaixo para a gente ver. Se fosse, né,
se fosse com for, como que seria? Seria o seguinte, um for i em range de 1 até 11, print i. Tá vendo? Ele não tem a condição. Aqui eu defini que ele vai percorrer, né, os números gerados de 1 até 10. Agora, com o while, para fazer aquele mesmo código, eu vou ter sempre o quê? Definir uma condição. E qual condição que eu defini aqui? Enquanto o contador for menor ou igual a 10, eu vou imprimir. Eu vou executar esse código aqui. Tá certo? Aqui, então, é o seguinte, o contador começa igual a 1, aí ele pergunta, contador é menor ou igual a 10? É, então eu vou imprimir o contador e aqui eu vou incrementar o contador. Tá vendo aqui que eu coloquei contador é igual a contador mais igual a 1? Que seria a mesma coisa que fazer isso daqui, ó, tá? Tá certo? Isso aqui é uma notação mais compacta. Ok? Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai executar esses dois comandos aqui. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu executei, né? Imprimi os números de 1 a 10. E com o for seria dessa forma aqui. Só para a gente entender a diferença dos dois. Então vamos resolver aqui o exercício 35. Cria um programa que gere um número aleatório de 1 a 10 e pede ao usuário para adivinhar até que ele acerte. Então, para gerar um número aleatório, eu vou usar essa função aqui, ó, import random, ele vai gerar um número secreto entre 1 e 10. Tranquilo? Então vamos ver como que funciona isso. Então vou colocar aqui. Vou colocar aqui que eu já tinha feito, né? Mas vamos lá, vamos apagar isso aqui. Então vamos lá. Exercício 35. Então a primeira coisa é importar um módulo que estou importando um módulo que tem uma função que eu vou precisar, tá certo? Aqui no exercício ele chamou de número secreto, né? Então é número secreto, né? É igual ao que? Random.rangeInt de 1 a 10. Se eu fizer isso aqui, ó, obviamente no nosso exercício nós não vamos fazer isso, né? O número secreto, né? Então toda vez que eu executar, ele vai gerar um número diferente, de 1 até 10. Tranquilo? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu estou gerando meu número secreto. Perfeito? Então agora eu tenho que, enquanto a pessoa não acertar, eu vou ficar perguntando para ela. Tá certo? Então eu vou colocar o palpite. O palpite aqui é igual a 0. Tá certo? Que é o palpite da pessoa. E aí, vou colocar um while aqui, ó. Perfeito? Então o que significa isso? Enquanto o palpite for diferente do número secreto, eu vou colocar digite um número. Tá certo? Vou colocar de 1 até a 10. Perfeito? E aqui, aqui, né, ele vou colocar o palpite, né? E enquanto isso daqui, né, for mentira, né? Ele vai, enquanto isso aqui for verdade, ele vai executar esse código. Perfeito? E aqui, vou colocar aqui, você, quando ele sair do loop, né? Você acertou. Né? O número secreto era, vou colocar uma string aqui. Aqui eu coloco o número secreto. Perfeito? Tranquilo? Aí agora nós podemos melhorar o nosso código, né? Vou colocar aqui, ó. Se o palpite que a pessoa digitou for maior que o número secreto, né, eu coloco o número secreto é menor. Né? Se a pessoa digitou um palpite menor que o número secreto, ele vai falar, o número secreto é maior. Para facilitar o chute da pessoa, né? Tá certo? Então vamos lá. Então vamos executar o código. Não sei que número que foi, né? Então eu vou digitar 1. Vou digitar 5. Ó, o número secreto é menor. Então digite um número de 1 a 10. Então se ele é menor, eu vou digitar 2.
você acertou. O número correto era 2. Tranquilo? Então, esse exercício é interessante porque a gente usou um while, né? E com um bloco de if aqui, né? Tá certo? Então vamos ao exercício 36. Escreva um programa que peça ao usuário para digitar números continuamente até que o usuário digite sair. Quando o usuário digitar sair, o programa deve imprimir a soma de todos os números. Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui que eu vou colocar, exercício 36. Então a primeira coisa aqui que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar aqui número igual input, né? Digite um número ou sair para abandonar, para calcular a soma. Vou colocar um acento aqui. Tá certo? E eu quero fazer a soma, né? Então vou inicializar uma soma igual a 0 aqui. Perfeito? Tranquilo? Então beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Olha o Google já dando código aqui. Então beleza. Então vamos pegar o código aqui. Enquanto o número for diferente de sair, o que ele faz? Se o cara digitar, por exemplo, sair aqui na primeira vez, eu coloco aqui sair, ele já nem executa o loop. Vou melhorar aqui um pouquinho, dar um espaço. Aqui. Então ele nem executa o loop, né? Então se eu colocar aqui, digite o número ou sair para calcular a soma. Então, digitei sair, a soma é 0. Então quando ele fez isso aqui, ele nem entrou nesse loop aqui. Ele já foi para cá e calculou a soma, que é a soma inicializada com 0. Então, se eu digito um número, o que ele faz? Ele vem cá, pega o número, converte para inteiro, porque quando você lê com input é uma string, soma é igual a 0, né? No início, aí ele pega a soma que é igual a 0, mais o número que eu digitei é 1. Então até agora a soma é 1. Então se eu digito o 2, né? O que ele vai fazer? Aí ele vai executar. Lê o 2, soma, o soma estava com 1. Então agora é 1 mais o 2 que eu digitei, então ele foi para 3. Então agora se eu digitar sair, ele vai falar que a soma dos números é 3. Tranquilo? Então com isso a gente termina o bloco aqui, essa parte que é para explicar o while.